Porque reavivar a chama é a tradução de reinflama. Quer dizer, é acender de novo a chama, reinflamar. Então é uma tradução boa, reinflama. E reinflama o quê? Reinflama o carisma, reinflama o dom de Deus que está em ti. É o que Paulo disse para Timóteo. Reaviva a chama do dom de Deus. Hoje o Senhor está dando essa ordem. Meu filho, minha filha, reaviva a chama do dom que está em ti. Reinflama o dom, reinflama o carisma de Deus que está em ti. Está em ti. Mas talvez 1000 coisas aconteceram que vieram cinzas por cima. Alguém que eu conheço muito bem, que canta, né, a taipa do fogão, e que então conhece muito bem esse assunto. Eu conheço também, eu também sou da roça, e nisso também temos alguma coisa em comum, que o fogão de lenha que está lá, quando aquelas toras que a gente colocou já produziram o fogo, ficou apenas brasa, depois aquelas brasas foram ficando ali, a própria combustão, o próprio queimar daquelas brasas, vai fazendo com que fique cinza por cima. É resultado normal. Vai ficando uma cinza por sobre as brasas. É uma coisa normal. E de tal maneira vai ficando cinza, 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 que a gente quase não vê as brasas. E as brasas poderiam até mesmo se apagarem debaixo daquela cinza. Até pelo excesso de cinza, aquelas brasas podiam se apagar. Mas que interessante. Até na roça a gente faz assim, né? Para não ter que no dia seguinte ter todo o trabalho de acender o fogo, porque acender fogo, especialmente de manhã cedo, é um trabalhão. Então, deixa as brasas ali, debaixo da cinza, de um dia para o outro. Quando chega no dia seguinte, é só tirar aquela cinza, depois dá um trabalhão, não é? E sobe muita cinza até na cara da gente. Mas a gente pega uma tampa, por exemplo, de panela, e abana aquela cinza. Ou então, sopra sobre aquela cinza, para tirar a cinza. E que bonito, é só soprar, é só abanar, que graças a Deus, primeiro, a cinza sai, e segundo, aquela brasa que estava ali, novamente se reinflama. Graças a Deus, debaixo das cinzas estavam as brasas. Elas estavam lá, elas não se apagaram. Elas estavam ali. Foi só retirar a cinza, foi só abanar, foi só soprar aquela cinza. Duas coisas: a cinza saiu. Segundo, as brasas se reinflamaram. Reacendeu-se a chama que estava ali, mortiça, mas estava ali, o fogo estava ali. Hoje o Senhor está dizendo: o dom de Deus está em ti, meu filho, o carisma de Deus está em ti, meu filho, no Espírito Santo. Até mesmo nos problemas que você enfrentou, Ele não pulou fora. Até mesmo nos pecados que você cometeu, você acabou levando o Espírito Santo em você, até para certas situações muito vexatórias de pecado. Mas é interessante, o Espírito Santo não pulou fora. Ele não disse: não, isso já é demais, vou pular fora de você. O Espírito Santo não gostou, porque Ele ama você. Não gostou daquilo que você fez. Não gostou do ponto a que você chegou. E ficou cutucando você lá dentro, para você realmente ir retornar. Mas Ele não pulou fora, graças a Deus. O dom de Deus está em você. E o dom de Deus é o Espírito Santo. E onde o Espírito Santo está, Ele está com todos os seus carismas. Não existe um Espírito Santo sem carismas.
Eu até estranho como muitas vezes colegas meus, colegas do Padre Léo, acabam querendo o Espírito Santo, mas sem os dons. Não tem como. Não tem como. Assim como uma pessoa, está ela com os dons que ela tem, com os dons que Deus lhe deu, não tem como deixar os dons fora. A pessoa é aquilo que é. Da mesma forma, não existe um Espírito Santo sem os dons. Desculpe, querer tirar os dons do Espírito Santo é como depenar aquele papagaio do qual falou o Padre Léo para vocês, né? Que a dona já velhinha, que fez 80 anos, acabou comendo, né, ao molho pardo. Não dá para depenar o Espírito Santo, não dá. Repete comigo: o dom de Deus está em mim. O carisma de Deus está em mim. Senhor, é uma ordem para mim no dia de hoje. Reinflama o carisma de Deus que está em ti. E para que eu possa cumprir essa ordem e reinflamar o carisma que está em mim, eu agora peço, Senhor, eu mudo. O Senhor está mandando, agora estou pedindo. Eu também quero cumprir essa ordem. Para isso, Senhor, reinflama o carisma que está em mim. Sopra sobre mim. Abana sobre mim. Para que a brasa que está em mim reinflame, Senhor. Eu quero cumprir essa ordem. Reinflama o carisma que está em mim. Você entendeu? O carisma de Deus está em você. E porque o carisma de Deus, que é o Espírito Santo, está em você, os dons do Espírito Santo estão em você. Desde o carisma menor, que é o de línguas, até o carisma maior, que é o amor, todos os carismas, e é interessante, há um carisma central, que é o dom da fé, do qual, infelizmente, se fala pouco. E eu sinto que Deus quer que nós falemos muito mais desse carisma, porque é o carisma próprio para o tempo que nós estamos vivendo. Essa fé de que fala 1 Coríntios 12, porque quando São Paulo enumera os dons, até vale a pena você ver comigo, para ficarmos totalmente dentro da Bíblia. Então, um pouco antes, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, São Paulo vai nomear os dons do Espírito Santo. Já no versículo 4, São Paulo começa falando a respeito dos dons. A diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Todos os dons vêm do Espírito Santo. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, diversas obras, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Aqui está a melhor definição de dom. O que são os dons do Espírito Santo? São manifestações do Espírito. O Espírito Santo se manifesta numa oração de louvor, numa oração de súplica, oração de línguas. O Espírito Santo se manifesta num dom de profecia. O Espírito Santo se manifesta na palavra de ciência. O Espírito Santo se manifesta muito mais ainda na cura. O Espírito Santo se manifesta no milagre. O Espírito Santo se manifesta no discernimento dos espíritos. O Espírito Santo se manifesta num dom de sabedoria. Cada dom é uma manifestação do Espírito. E para quê? Para o proveito comum, é para a igreja, é para os outros, não é para a pessoa. É para os outros. É isso que São Paulo está nos dizendo. A cada um é dado. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. E aí vem, a um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, primeiro dom. A outra uma palavra de ciência, segundo dom, por esse mesmo Espírito. A outro, a fé. A outro, a fé. Que fé é essa de que fala São Paulo?
É a mesma fé que nós recebemos no batismo? Sim, é a mesma fé que nós recebemos no batismo, porque não existem duas fés. Mas eu diria, é uma fé robusta, arraigada, robustecida. É uma fé que criou raízes, é uma fé que criou têmpera, é uma fé que cresceu e hoje é uma fé de expectativa, que espera as maravilhas de Deus, que espera os prodígios de Deus, que espera que Deus cumpra as suas promessas, que espera que Deus cure, que espera que Deus opere milagres, que espera que Deus faça obras, recupere, restaure, converta, mude a situação. Esta fé, uma fé madura. Mas veja bem, não é uma fé madura resultado de longos anos de trabalho. Não, é uma fé dada de presente. É uma fé de expectativa, é uma fé carismática dada de presente como dom. Assim como o dom de línguas não é resultado de um esforço da gente, assim como o dom de sabedoria não é resultado de longos anos, então me tornei sábio. Não, é dada como dom. Igualmente esta fé é dada como dom, é presente de Deus. Pessoas novas, bem jovens, adolescentes mesmo, até mesmo gente, crianças, filhos nossos, que receberam o batismo no Espírito Santo. É uma beleza isso. Os nossos filhos estão recebendo e precisam receber. Até eu digo para os nossos filhos serem imunizados de tudo isso que está acontecendo no mundo, dessa tremenda contaminação, dessa verdadeira conspiração que o maligno tem feito contra os nossos filhos, para acabar com os nossos filhos, para deturpar os nossos filhos. E na verdade, em termos humanos, nós não temos como fugir, porque as nossas crianças vivem e têm que viver, tem que sair na rua, tem que ir para a escola, tem que conviver com os coleguinhas, ver televisão, ver as coisas, escuta a conversa, e criança é muito esperta. Eu volto a dizer, humanamente nós não temos força para resistir a esta conspiração. É uma verdadeira conspiração. Gente, qual é a contribuição de Deus? Qual é a provisão de Deus para imunizar as nossas crianças? Deixa eu dizer assim, quanta criança acabou tendo paralisia infantil antes da gotinha milagrosa de Sabin? Não é verdade? Antes daquela vacina contra a poliomielite, quanta criança teve paralisia infantil e quantas consequências terríveis. Depois que veio a vacina, a vacina imunizou. Gente, qual é a vacina para imunizar as nossas crianças de algo muito pior do que a paralisia infantil? Porque é paralisia da alma, é paralisia do espírito. Qual é a provisão de Deus? Qual é, deixa eu chamar assim, a vacina de Deus? A vacina de Deus é o batismo no Espírito.